Arrocha. 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 Eu sou a Grazi Weber e esse é o Arrocha Cast. E aí, vamos arrochar? Olá, arrocheiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arrocha Cast. E hoje a gente vai falar sobre criatividade e barro. Literalmente, meter a mão do barro. Na verdade, a gente convidou hoje a ceramista Manu Souza para falar um pouquinho sobre a Nu Coworking, que é um coworking de arte e criatividade, né? Com várias tarefas manuais e atividades manuais para você fazer workshops e cursos, se você quiser. Então, Manu, muito obrigada por ter topado esse convite. Seja bem-vinda. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre o coworking. Então, fala pra gente como é que essa ideia surgiu. Oi, Grazi. Obrigada eu pelo convite. É sempre bom passar a palavra da criatividade, de usar as mãos, que seja um espaço colaborativo em casa, mas está sempre usando as mãos para fazer algo manual. E sobre a Nu é um espaço coworking, só que é um coworking diferente, não é um coworking de mesas e computadores. É um coworking que a gente trabalha, o foco é cerâmica, é verdade, começamos com esse intuito, mas aos poucos foi tendo a oportunidade de ter outras atividades, como aguarela, lettering, macramê, diversas outras, ecoprint. Sim. Porque o que a gente faz aqui é juntar pessoas. Cada profissional de sua área específica vem cá, dá o workshop e passa adiante o trabalho dele para uma pessoa começar do zero, ou para uma pessoa ter noção qual é o trabalho de uma cianotipia, por exemplo, como é feito todo o processo, e fazer a sua própria peça. Tem gente que se apaixona e continua fazendo, e tem gente que se diverte com uma experiência única. Mas o espaço é para receber pessoas, para usar as mãos. Eu já fui no espaço e realmente, assim, ele respira arte, assim, sabe? E eu queria te perguntar, então, como é que surgiu a ideia do coworking? Assim? Como é que foi isso? Tem aquela troca, né, de profissionais, assim, vários serviços no mesmo lugar, mas geralmente a gente pensa num espaço para você levar o seu computador e trabalhar e ir embora. E a Nu Coworking é um espaço de criatividade, né, de arte, de criação. Então, como é que surgiu essa ideia? Bom, primeiro não surgiu a ideia, surgiu um problema. Mas eu já explico como surgiu esse problema. A Nu, o diferencial dele é que é um coworking não de mesas, porque por ser artesanato, algo que você faz com as mãos, que não precisa na maioria das vezes não precisa de equipamentos específicos, você acaba fazendo em casa ou num espaço que tenha uma mesa. E o que a gente pensou foi em oferecer muito mais que mesa, internet veloz, porque isso todo mundo tem em casa. O que a gente pensou foi um espaço de unir pessoas e trocar essa informação quando você está no processo criativo. É a opinião de quem está do seu lado, de quem sabe mais, de quem sabe menos. É mais a colaboração entre as pessoas que é o diferencial desse espaço. Ele não é só um espaço arrendado para mesas ou placas ou máquinas, não. Aqui é um espaço para pessoas interagir num momento criativo, cada um na sua área específica, todo mundo junto e misturado. Sim. E sobre o problema foi, você perguntou, foi uma ideia? Não, eu tive um grande problema. Logo que eu cheguei no Porto, eu comecei a fazer cerâmica e eu tive um pedido grande para enviar para a França 6 jogos de pratos completos. E aí eu pedi ao meu professor para fazer todos os dias ou os dias que eu precisasse. E ele acabou que me permitia ir somente nos dias de aula, que eu tinha sempre 2 vezes por semana, o dia completo, aulas de cerâmica. E ele faz em casa, traz para cá e a gente faz a cozedura. E foi aí que começou o meu problema. Eu consegui fazer em casa, é verdade, mas o que me quebrou foi o transporte. Não me quebrava as peças. Era como carregar ovos sem caixas. Tipo, impossível. Quase que metade das minhas peças partiam. Eu não perdia umas peças, porque o barro sempre pode ser reciclado. Eu perdia tempo e energia. Nesse processo, eu não ia conseguir nunca ter o pedido a um tempo hábil. Então, eu pesquisei, isso foi em 2017, meados de 2017, eu pesquisei cá no Porto um espaço coworking,
para cerâmica, porque ninguém me aceitaria com barro onde há computador, né? Que são aqueles espaços limpos e clean, É não dava. verdade. Então, eu pesquisei coworkings, cá no Porto não havia ainda, mas em Lisboa já havia alguns. Então, eu teria alguns dias para ir a Lisboa e fiquei entusiasmada com o que eu vi. E eu voltei com esse plano, eu vou abrir o meu próprio espaço coworking. Sim. E a diferença maior de ser coworking eu podia naquele espaço, naquele momento, ter aberto um meu ateliê, que é o que a maioria das pessoas pensam. Eu quero um espaço só meu, que eu possa ter liberdade e criar. Mas o que eu senti eu seria mais forte tendo um espaço coworking, porque eu ia conseguir dividir meu aprendizado com outras pessoas, ensinar, aprender, compartilhar com outras pessoas. E eu acho que isso foi o que deu mais força ao espaço, não só por ter sido o primeiro coworking, mas por essa inovação de compartilhar o que eu já sabia, em vez de esconder por medo da concorrência, por medo de alguém que pudesse fazer melhor, não. O que a gente faz aqui é compartilhar e aprender. Eu acho que todo mundo cresce junto dessa forma. É legal isso, né? Curioso, porque eu acho que a gente cresce muito mais rápido compartilhando do que escondendo, né? Porque Sem imagina, dúvida. você falou que você abriu assim mais ou menos no início, né? Você aprendeu cerâmica e aí resolveu abrir o coworking para trabalhar todo mundo. Então, pessoas com mais experiência ou com menos experiência poderiam trocar as experiências, né? O conhecimento e crescer junto, né? Então, eu acho que é muito mais acelerado o crescimento quando você compartilha do que quando você guarda para si. Simplesmente você Pois vai ter que é, descobrir os problemas sozinho. é verdade. É porque tipo ia ser utopia minha. No início parecia utopia minha abrir um espaço coworking. Como assim? Uma pessoa que trabalhou quase 20 anos com design, só sabe computador, tá pondo o pé agora na parte de cerâmica e está dizendo que vai ensinar, como assim? E eu sempre digo, eu não sou uma professora, eu compartilho o que eu faço todos os dias. Então, eu acho que essa energia de compartilhar acaba trazendo para você pessoas também com a mesma vibe, também que sabem mais, que sabem menos, mas que também quer aprender e que também quer dividir. Sim. E apareceu gente incrível, cara. Tiveram pessoas que vieram do outro lado do mundo para usar algumas horas, cara, que me ensinava, por exemplo, para mexer o vidrado. Sabe aquela vassourinha da casa de banho? Do Sim. banheiro? Então veio uma coworker, cara, ela ficou um mês só, e ela me deu uma dica que mudou a minha vida com vidrados. Eu sempre demorava muito para mexer o vidrado, porque eu usava uma colher. E ela me mostrou que ela fez um workshop em Bali, um mês de imersão, não foi workshop, foi um mês de imersão em Bali, só com cerâmica tipo antiga. E o que eles Sim. usavam era uma vassourinha de piaçava, daquela que a gente tem na casa de banho, para misturar o vidrado. E funciona incrivelmente. Eu fiz, não. Então, essa troca de experiência de pessoas que fizeram algo fora, ou como a Clara. A Clara chegou para cá para fazer um prato. A Clara é nossa, eu digo que ela é a guru de cá. A Clara faz cerâmica há 44 anos. Ela é Caraca. ceramista, formada em Londres. E a vida dela foi fazer cerâmica, e fazer cerâmica, Sim. mesmo já reformada. E a Clara veio para cá para fazer um prato, porque queria dar de prenda para um amigo, para os anos do amigo. E ela está aqui até hoje. Ela é nossa mestre em olaria. E, tipo, aparece sempre gente incrível, cara. E é isso que eu agradeço. Eu acho que é energia. Quando você passa aquilo e realmente é verdadeiro, eu acho que muita gente vai entrar em sintonia. Sim. E isso chega a você, de algum modo. Chega sim. Mas assim que eu entrei no coworking, eu senti essa energia, sabe, de troca, assim. É porque cerâmica é isso, acho que não tem bom ou ruim, cada um descobre a sua própria técnica, Sim. e é tudo muito intuitivo. A gente já nasce com isso, de segurar, de apertar, de dar forma para as mãos. Quando a gente é criança, a gente tem essa liberdade que faz o que quer e não tem medo, não é? Aí a É gente verdade. cresce, começa a ter pastas no Pinterest, a querer algo igual a isso, ou eu preciso disso, e não aproveita. Então, uma das coisas que eu digo às pessoas é: aproveite o momento. Está pondo a mão no barro pela primeira vez, aproveite, não se cobre tanto. Você pode errar, aqui é o local de errar. Não é? Exato. Porque quando você estiver sozinho, aí sim, se você errar sozinho, não vai ter ninguém do lado que possa te ajudar ou lhe dar uma resposta como é para aquilo.
Mas aqui é um local de tentativas, de experiências e de muita, muita, muita criatividade. E até engraçado, porque quando você entra, assim, né, tem as mesas, tem as cerâmicas, assim, meio expostas, né, dos lados, e lá atrás, né, aquele terraço lá atrás com um monte de planta, você olha aquilo e, sei lá, flui, né, flui, é um espaço que flui. As plantas aqui eu digo que é a minha segunda fraqueza. A primeira é a cerâmica. Eu digo que eu faço cerâmica só para ter vasos para minhas plantas. Quer dizer, eu sempre vou ter plantas. E eu acho que o verde inspira a gente, o verde contamina e deixa a gente mais vivo. Então, meu espaço de trabalho tem que ser como minha casa, muito verde, muita vida. Tem os 2 cães cá que vêm trabalhar comigo, então tem que ser um espaço agradável para todos. Eu achei interessante também a olaria, né, a cerâmica, trabalhar a cerâmica, porque Portugal tem uma história muito grande com cerâmica, né. As cerâmicas, assim, sei lá, tradicionalmente, eu diria, a gente que vem do Brasil, né, a cerâmica era portuguesa, ela era, sei lá, cerâmica bonita, o azulejo bonito, era tudo português, né. Cheio, por exemplo, você vai no Rio de Janeiro ou em alguns lugares, assim, como, Recife e tal, capitais, assim, que tiveram uma grande colonização, que tem ainda muitos traços fortes da colonização portuguesa, e é cheio de azulejo e de barros, de vaso e de jarro azul, assim, aquele, O azul branco e azul. cobalto, sim, sim, Exatamente, que é tradicional português, né. Então sim. como é que por que Portugal, assim, foi por isso? Tem alguma coisa a ver com essa tradição da cerâmica aqui no país? Eu vou dizer que eu fui um pouco influenciada, mas foi um caminho que eu não vi, não foi proposital, não, não Sim, foi. Foi meio que eu quando vim para Portugal, eu tinha escrito pela segunda vez na minha vida um plano de negócios. Eu estava saindo do meu 6º país, que é Senegal, esse é o 7º país que eu vivo, e como designer eu escrevi um plano de negócios para ser designer, abrir um birô de cá e trabalhar como designer. Pela sim, primeira vez eu não mudei de vez como imigrante. Então, eu como imigrante, eu tinha aquele sonho louco de visitar um país, me apaixonar por ele e mudar para ele. Foi isso que eu sim. fiz. Primeiro foi Angola, 9 anos, depois Suécia, Senegal, Itália, Brasil, de onde eu venho, e África do Sul também está no meio, e agora Portugal. Mas em Portugal eu vinha como design gráfica para abrir um birô cá. Sim, E o que eu fiz foi, em vez de eu mudar de uma vez, eu fiz um plano de negócios e eu vou ficar um mês e eu vou prospectar se meu negócio vai dar certo, porque eu não vou mudar de vez e eu vou ficar mudando de país em país. Tudo bem. Peguei meu planinho, minha mala de mão e vim para Portugal, vim para o Porto especificamente. E o que aconteceu foi, na primeira semana eu vi que eu não conseguia morar aqui. Eu não conseguia morar aqui porque adorava o local, eu já tinha vindo cá, mas eu não conseguia trabalhar cá. Eu poderia ter um emprego, mas não era o suficiente, eu queria empreender, ter o meu sim, negócio. E o que aconteceu foi, eu via que as pessoas se ajudavam muito. sim. Eu, quando abri meu negócio, quem era da parte elétrica me ajudou, meus amigos, quem era da parte de decoração me ajudou, quem era da parte jurídica, cada um me deu um pouco de si. O que eu notei que cá no norte as pessoas se ajudam muito, são como se fosse uma corrente. E eu achei isso incrível. Sim, é verdade. Lindo, mas a minha profissão não me ajudava nada, porque todo mundo tem um computador em casa. Ou todo Sim, mundo tem um vizinho que sabe mexer no computador. Então, o meu foco eram clientes pequenos, eu não ia conseguir. Eu não sim. ia conseguir que eles pagassem o meu trabalho, não porque eu ia cobrar caro, mas porque eles tinham aquilo de graça. Sim. Então, pela primeira vez, eu acho que eu tinha 37 anos, isso. Pela primeira vez eu soltei e eu parei de me preocupar. Eu vi que eu não ia morar em Portugal, que não adiantava insistir, já estava claro que eu não ia morar em Portugal, e eu tirei 3 semanas de férias. Nessas Ah, 3 semanas de férias foi aí que tudo mudou. Então, por isso que eu disse, não foi proposital Portugal e cerâmica. Portugal sim, mas era ainda como design. E o que aconteceu foi, uma das coisas que eu fiz, que foi o meu divisor de águas, eu digo, foi o Caminho de Santiago. Não sei se você já fez ou já ouviu hum, falar. já ouvi falar, nunca fiz, e meu namorado já fez e já falou pra mim várias vezes que
realmente revelador, assim, o caminho. Para mim foi um divisor de águas. Eu tenho a Manu antes e depois. Eu carregava comigo, todo mundo tem aqueles monstrinhos, fantasmas que a gente carrega por anos, né. Sim, E eu fiz esse caminho sozinha, tudo aconteceu para eu fazer sozinha. Foi, tipo, eu resolvi de uma semana para outra. Eu estava de férias, não tinha tudo o que precisava, saí ligando para uma pessoa, para outra, pedindo coisa emprestada e vou fazer o caminho. Fiz sim. sozinha, durou uma semana e foi incrível, foi tipo terapia intensiva. Eu tirei monstros de anos em 7 dias, sozinha. Então, para mim foi libertador e eu gostei daquela sensação de estar livre. E a segunda coisa foi a primeira aula de cerâmica. Ah, Eu foi fiz aqui. cá, pois é. Eu Ah, fiz cá no Porto, foi na Senhora da Hora, com um professor com quem eu tinha aulas, João Carquejeiro. Na mesma semana, 3 pessoas me disseram o mesmo nome, o dele, e eu fiz com ele que eu vou ter aula. Então, e me apaixonei. Pela primeira vez, foi 4 horas que durou a minha aula, era uma sessão que era a tarde toda, e eu fiz um ouriço do mar. Pela primeira vez eu estava fazendo algo para mim. Eu não sim, precisava vender a ninguém, eu não precisava convencer nenhum cliente, eu não precisava seguir tendência, nada. Era tipo eu e eu. Só tinha um barro em minhas mãos e eu tirava sentimentos meus. Então, eu adorei a sensação e eu quero mais, eu quero mais. E foi aí que eu voltei a fazer mais aulas. Foi aí que eu disse que eu tinha aula 2 vezes por semana, o dia todo. E meus amigos começaram a comprar minhas peças, sabe? Normalmente seus amigos te ajudam, como é que eu posso falar? te apoiam, né. Te apoiam, é isso mesmo. Mas te apoiam moralmente, né, eles querem a É, coisa em bola. Eles falam: "Ai, você está começando agora, me dá isso e eu faço sua publicidade". Mas exato. eles não, eles pagavam. É verdade que eu não cobrava muito, mas eles pagavam o valor que eu desse. E o mais Sim, importante é, aquela peça que eles adquiriam, eles entregavam para pessoas especiais, por exemplo, era a prenda do casamento do melhor amigo, ou era o aniversário da mãe, ou então eu achei aquilo, tipo, genuíno, não era, eles não estavam fazendo para me ajudar, eles estavam não, fazendo porque eles gostavam daquilo. Aí sim. veio aquele lado empresarial que fez: "Acorda, Manuela, acorda". Porque o que aconteceu? Eu estava insatisfeita como design gráfica, Sim, apesar de já dominar o que eu fazia, e era muito rápida, mas eu estava cada vez mais me afastando do computador, eu estava tendo, apatia, eu não queria sentar mais para estar no computador, eu não sentia mais esse gosto, eu adiava tudo que tinha que ser feito no computador. Então, para mim, isso de ter o manual foi incrível, nesse momento. E o que aconteceu foi, em vez de eu ficar 1 mês em Portugal, eu fiquei 3 meses. E nesses 3 meses tudo aconteceu. Foi aí que eu tive o pedido para a França, foi aí que eu já vendi em 2 lojas, e foi aí que eu decidi: "Não, eu vou apostar. Eu vou ficar em sim. Portugal e eu vou ficar nessa parte de cerâmica". E seja o que Deus quiser. E deu certo, né. E está dando certo, graças a Deus. É. Tem 3 anos que a gente está aberto. E cada dia para mim é uma caixinha de surpresa. Abrir o forno para mim é como se fosse Natal. Eu posso trabalhar por horas e eu não tenho noção do tempo. Por horas. Para mim é um lazer. Meu trabalho hoje é um lazer. Tem Sim. responsabilidade, tem a parte do estresse, é verdade, mas ainda é um lazer. E eu nunca vou me esquecer, assim, eu cheguei pra ti e te perguntei assim: "Manu, eu sempre quis fazer um jogo de pratos e, sei lá, um conjuntinho de pratos, né, e xicrinha pra minha casa, feitos por mim". Aí eu perguntei: "É possível pra uma pessoa que não tem conhecimento, não sei o quê?" E aí você falou: "Sim, é possível e tal, você tem que desenvolver a sua técnica, descobrir o que que você gosta e tal, mas tem coisas que dão muito trabalho e que às vezes não dão certo, por exemplo, às vezes racha, às vezes quebra". Aí eu fiquei pensando: "Caramba, imagina qual é o tamanho do trabalho de criar, e aí de vez em quando a peça rachar, né, qual é a frustração que você deve ter nisso?". Tem que fazer parte. Eu acho que a nossa Sim, vida tem que ser assim, entrega. A gente faz a nossa parte e entrega. O que a gente tiver de volta é lucro. Então a cerâmica é muito isso, é um trabalho de entrega. Às vezes você pode fazer peças incríveis, não só prato, mas, esculturas, vasos. Ele entra no forno e ele explode, ou ele parte antes de entrar no forno, ou ele parte na segunda cozedura, ou às vezes você está andando e ele cai da tua mão. Então, ah,
Que Não dá para ódio, chorar. imagina. Talvez eu chorasse um pouco No nos início você primeiros meses. chora, no início É, você chora e depois você acaba que aceita. Aqui eu tenho uma frase que eu digo a todo mundo quando não está muito contente com quando eu dou uma aula, a pessoa sim. faz a peça e faz: "Ai, mas não é essa forma que eu queria. Eu posso cortar, eu posso mudar?" Eu fiz: "Você pode tudo, a sua peça você pode fazer o que quiser, você é livre, mas eu vou dizer uma coisa, aceita." Aí a pessoa faz: "Aceita, aceita o quê?" Eu digo: "Aceita que dói menos." Se você aceita a sua peça do jeito que está, daqui a 2 dias, 3 dias, você vai começar a usar ela e ela vai ser a coisa mais linda do mundo. Eu lembro da minha primeira peça que eu fiz, que tipo, hoje eu sou apaixonada, eu gostei da sensação, mas Grazi, eu sou sincera, quando ela saiu do forno, na segunda cozedura, eu disse: "Não gosto da cor", sabe, com aquela cara Aham. bem de nojo, "Ai, não gosto da cor." Hoje eu vejo a minha peça e eu tenho que fazer aquela cor, consigo, porque tipo, é como se fosse, não química, alquimia. É Sim, tipo, cerâmica é alquimia, você vai misturar cores e vai sair algo diferente do forno. Às vezes você usa a mesma cor no forno todo, e um sítio ele sai de uma cor, em outro sítio ele sai de outra. Então é algo que você não controla. E por isso que eu sim, digo, cerâmica você tem que entregar, tanto na forma quanto na cor. É um trabalho de entrega. E sim. ensina a gente a entregar outras coisas, né. As mães que os filhos estão crescendo, a entregar os filhos, a Foi. compartilhar as coisas, ensina a gente a entregar tanta coisa. A cerâmica tem me ajudado muito. É um processo, assim, terapêutico, né, mas é verdade, era como era pra mim, né, quando eu era criança. Era a única coisa que me acalmava um pouco. Eu gostava de mexer com a mão, e foi a cerâmica, na verdade, que me fez, eu partir da cerâmica pra pintura a óleo. Eu sempre fui uma Uau. criança da arte, então eu parti Aham. da cerâmica pra pintura a óleo, depois para o desenho, aí eu entrei na faculdade de arquitetura, porque eu gostava muito de desenhar, e tudo começou na cerâmica. E aí hoje eu já não tenho mais a veia, eu não exploro mais a veia da arquitetura, né, a da criatividade com as mãos, mas eu sinto muita falta, né, e eu ainda não comecei a fazer nada, assim, com as mãos mesmo. Eu tinha vontade de explorar colagem também, mas eu queria mesmo, depois que eu te conheci, assim, por isso que eu te falei, né, antes da gente começar a gravar, que eu já te sigo há muito tempo, desde que eu cheguei aqui no Porto, porque eu já queria fazer aula de Legal. cerâmica há muito tempo. Aham. E aí voltar, né, a ter esse contato com a mão, assim. Então foi o que eu falei no início, usar as mãos acaba que desconecta a gente. Sim, Desconecta do mundo de fora e conecta com você mesmo. sim, Então, quando você está fazendo um cerâmica, você esquece do que está fora. O seu intuito é terminar aquela peça, dar o teu melhor e tipo, pronto. Agora ela vai fazer o processo dela. Secagem, cozedura, pintura, mas é conexão. Eu acho que quando você está usando as mãos, você falou colagem, é outra coisa sim, super livre também, pegar revistas ou coisas antigas e misturar. E é tudo muito rápido. Quanto mais você pensa, mais dúvida você tem. sim. Então, o que a gente precisa é usar as mãos, não importa. A cerâmica é uma delas e eu adoro. Sim, e deixa eu te perguntar, e como é que funciona a adesão do público, assim? Porque a gente, né, começou essa última conversa com a parte da um pouco do histórico de Portugal na cerâmica, mas uma das coisas que eu já reparei aqui, apesar da tradição e desse tradicionalismo da cerâmica presente, tão presente na história portuguesa, assim, de jarro de cerâmica que era utilizado para armazenar o azeite e o leite, assim, sabe, eles têm todas essas cerâmicas, assim, que carregam uma história imensa. E aí eu ia te perguntar isso, como é que é a adesão do público? Tu sente que, está inserida em um espaço urbano, né, no centro da cidade, num país ou numa região que tem essa tradição da cerâmica muito grande, talvez chame as pessoas para elas relembrarem essa tradição que era de repente do bisavô, sei lá, da bisavó, né. Como é que funciona essa adesão? Tu sente alguma coisa disso, assim? Ou é Pois é, mais variado, assim, todo mundo o que você está falando é real, mas eu acho que alguns anos atrás, a cerâmica parecia algo intocável, sabe. Só quem faz sim, cerâmica é um ceramista, ou tem que ser oleiro, ou tem que estudar anos, tem que ir para a universidade. Não, cerâmica hoje, o que a gente mais vê é
Cerâmica é uma coisa terapêutica. Eu posso não Sim, fazer como trabalho, mas como hobby, como prazer. E então, como eu disse, foi o primeiro espaço do coworking no Porto, e eu acho que hoje deve existir 8 ou 9, num espaço de 3 anos, então isso é muito bom. Isso mostra que cada vez mais as pessoas estão procurando cerâmica como uma atividade, que seja por hobby, ou para produzir os seus sets para casa, ou para fazer sim, coisas para vender, porque cada um tem um projeto e pode associar a cerâmica a ele, né? sim. Então, a cerâmica é algo que está sendo, vou dizer que está em moda. É uma palavra que dói me falar, porque o que entra na moda sai da moda, né? Cai da É, moda. é verdade. Mas quem realmente gostar da cerâmica e da sensação de trabalhar, continua. Não vai ser um modismo. A cerâmica é acessível cá no Porto, ou Lisboa, o que for, por causa de ateliês como o meu, que estão abertos para receber pessoas. Porque imagina antigamente um oleiro que tinha que produzir, se ele ia pensar em dar aula a uma pessoa. Ele não ia É, ter nem tempo, nem paciência, não era viável. sim, Então, o que a gente tem que preparar hoje é espaços para experiências, como a gente tem como cá. Você pode vir num coworking para um workshop. Um workshop dura 3 horas e meia, acontece aos sábados, e a pessoa vai ver do início, vai ver os estágios do barro, vai ver como veio fazer, como tratar o barro antes de fazer a peça, porque não é só fazer a peça, você tem que tratar sim, do barro antes. Então, e a gente mostra 4 técnicas de modelagem, a gente faz a primeira peça, pinta a primeira peça e a peça fica cá para secar, ser cozida e depois ser levantada. Então, é uma experiência que a pessoa pode amar ou falar, ok, pelo menos quando eu usar um prato ou quando eu comprar uma cerâmica manual, que também é uma diferença grande, cerâmica feita à mão e cerâmica feita numa máquina, sim, o esforço físico, o peso que a pessoa põe, porque quando a gente olha a cerâmica e que fala, sou ceramista, as pessoas acham muito romântico, né? Aquela sim, é cena de bonito. Demi Moore o Ghost, o filme, sentada e levantando ali naquela facilidade. Gente, cerâmica é um processo completamente corporal. A gente deve usar 90% do nosso corpo quando está trabalhando cerâmica. Eu passo a maior parte do meu dia de pé, usando meu Sim, corpo, meus músculos para tratar o barro, para moldar o barro, para dar acabamentos, colocando uma fornada, tirando uma fornada. Então é um esforço físico. E as sim, pessoas não percebem, acham aquilo bonito e fácil. Não é fácil, é verdade, mas pode ser feito. Mas voltando lá para o assunto, está acessível hoje, ainda bem, para as pessoas sim, conseguirem valorizar o que é uma cerâmica feita à mão e o que é uma cerâmica feita à fábrica. Nunca vão ter o mesmo preço, entrando na parte financeira, nunca vão ter o mesmo valor, porque é impossível uma coisa que vai demorar, por exemplo, 10 horas, uma caneca que demora 10 horas o processo completo de tratar o barro, modelar, pintar, dar acabamento, fazer vidragem e retirar do forno, vamos dizer que tudo, o processo completo vai ser de 5 a 7 dias, mas o tempo que eu usei naquela peça vai ser 10 horas. Eu não consigo, numa peça que eu trabalho 10 horas, cobrar 3 euros como uma chávena na IKEA. É não impossível tem como. concorrer com grandes superfícies. Não dá. A pessoa que compra algo feito à mão, ela tem que saber todo o processo foi feito à mão e tem que ser respeitado isso, tem que ser valorizado. Sim, Então, que bom que as pessoas estão fazendo mais cerâmica, ou estão vendo o processo da cerâmica, porque dá acesso a isso. A ver que é uma atividade que dá trabalho, que tem o seu tempo, mas o mais importante é o prazer que você sente a fazer ela. acho que nos últimos anos também, né, essa tendência, ainda bem que virou uma tendência, né, do trabalho manual ou do artesanato, ou da arte, né, produzida por alguém, virou uma tendência porque a gente começou a entender o valor daquilo, né, começou a perceber o trabalho que dá a fazer, todo o processo criativo e entender que aquela peça que você comprou que é manual, ela tem um pedaço de alguém, né, um pedaço da pessoa que fez, você se doa por completo em cada peça, cara, você leva um pedacinho de alguém para casa, É literalmente. verdade, é verdade. E é um pedaço, e quando eu digo a diferença hoje, minhas peças
Antigamente, como designer, eu trabalhava resolvendo o problema das pessoas, né? Eu tenho que descobrir o que ele queria, o meu cliente queria, para dar o que ele queria. E Sim. hoje, quando eu faço minhas peças, você falou um pedacinho seu, nas minhas peças eu conto a minha história. Eu conto história da minha infância, eu conto história da minha adolescência, eu conto história atual. Então, uma delas é o narigudo, que é o meu carro-chefe, e são potes em terracota, vasos de planta, com um nariz enorme. Que eu criei o narigudo de um trauma que eu tinha na infância. Então, é a minha história que a pessoa leva, sabe? Eu Pra sou a casa. 14ª filha, sou a 14ª filha do mesmo pai, mesma mãe. Sou gêmea e sou a mais nova. Quando eu nasci, meu nariz cresceu, era maior que tudo, então eu tinha um nariz enorme. E naquela época não existia bullying, né? Mas os meus irmãos me bullyingavam o dia todo. Eu sofria bullying o suficiente em casa. Na escola já ninguém falava mais. Meu bullying era em casa. Então, por anos, eu ouvia narigão, narigão, narigão. Eu sofria com aquilo, eu chorava. Eu odiava o meu nariz por anos. Eu fui aceitar meu nariz um desses anos. Uns 5 ou Nossa. 7 anos atrás. A sério. Eu tinha trauma porque a gente Como é que cresce com não tem, né, isso. também? A gente cresce com isso e dói, 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 Sim. dói. Então, na hora que eu aceitei meu nariz, mudou. E uma das coisas que eu fiz foi, quando comecei a trabalhar o barro, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, eu criei uma peça que o nariz é gigante. Então, cada narigudo que eu faço é como se eu tiro esse fantasma. Hoje eu faço narigudos rindo e, tipo, eu rio, eu dou uma tarreia dos meus irmãos. Eu digo, tá vendo? Me chamaram de narigão. Olha cá hoje. Olha o que eu tô produzindo. Pois é. E a pandemia? Como é que a pandemia afetou o coworking, assim? Como é que a Nu Coworking funciona agora com a pandemia? Eu não vou negar que a pandemia mexe com qualquer negócio. Eu não sei qual, o Poxa. único negócio que está contente vai ser os fármacos que estão vendendo a vacina para o Covid. Só eles estão contentes, porque de resto, e os exames de Covid, quem faz o teste de laboratório. É, Mas de resto está todo mundo sofrendo, gente. É verdade, a gente, como todos os outros lojas ou negócios, estamos fechados ao público e a gente tem que ser criativo. Em tempos de sim, crise, ou você é criativo ou você morre. Então, sim, desde o primeiro lockdown, o que a gente fez foi, a gente começou a fazer workshops online. E é algo que não se compara com o presencial, mas é a maneira da gente entrar na casa das pessoas com segurança, ter uma aula direto, porque não é um vídeo que a gente passa, é uma aula em simultâneo, as pessoas em sim, casa e eu cá no ateliê, porque eu dou sozinha. E o ateliê está fechado e a gente está com as aulas online. Aulas sim, online ou aula online durante a semana ou workshop aos sábados. E outra coisa que a gente conseguiu fazer no final do ano foi o site com venda de produtos. Então, tem ajudado, porque quando você não pode abrir a porta para vender, e tipo, a maioria dos nossos produtos estão em lojas, não é no ateliê. Então, está tudo fechado. A gente tem que fazer o mínimo, a gente tem que fazer o máximo para ter o mínimo. E é o que a gente está fazendo agora. O workshop online está funcionando, está muito bom a adesão. Não se compara à casa aberta, porque a casa aberta não depende só da gente. As pessoas vêm e usam espaço e pagam mensalidades ou pagam hora. Tem venda de produtos, tem muito mais receita, né, com casa aberta. Mas com casa sim. fechada, continuamos com online. Online e venda de produtos online. E eu até vi que, por que eu perguntei isso, né? Porque eu não sei se tem mais alguém que está escutando que, de repente coçou a mão para fazer barro também, para mexer com barro e tal. E eu vi e eu queria falar isso, né, que na verdade, a inovação desde o momento que foi: "Eu preciso abrir um coworking de criatividade", até todo o estresse que a pandemia causa na gente, né, ela sempre esteve aí. E eu vi uma das coisas que você faz era enviar um kit para fazer o workshop, não é? Isso. A gente envia um kit que vai tudo que a pessoa precisa para a aula. O barro tratado, as ferramentas, as orientações, e senta e a gente faz a aula. Quem está em casa não precisa se preocupar com nada.
É só estar Só sentado na hora da aula e participar, e pôr a mão no barro. exato, só ter o espaço e se dedicar àquela criação, né. E aí Isso. por isso que eu perguntei, porque assim, é uma coisa que eu já tô querendo fazer há muito tempo. E aí veio a pandemia, eu estava quase fazendo uma aula, aí veio a pandemia. Aí eu falei: "Ai, não acredito, eu não É isso acredito". que minha avó falava: "Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Exatamente, exatamente. E Nunca aí quando eu deixe". vi kit, aí eu falei: "Ah", e eu acho que agora que a gente tá em casa, né, todo mundo nessa segunda quarentena que tá sendo, assim, eterna, a vontade de fazer coisas, assim, que se reconec que façam a gente se conectar com nós mesmos, né, coisas manuais, ela veio pra mim, pelo menos, com muita força, né, então eu comecei a fazer pão. Foi a alternativa que eu tive, né, e aí quando eu vi o do kit, eu falei: "Poxa, que coisa legal, cara", que agora, tipo, nem o trabalho de ter que procurar as peças online a pessoa tem, é Não, só não dá, porque está falar tudo contigo. fechado agora, né, não tem como, eu não tenho como falar para a pessoa: "Olha, compra isso, faz isso", não. Então, quando a gente fez isso pela primeira vez, não tinha nada aberto. A gente teve que fazer ferramentas aqui. São ferramentas arcaicas, mas que é o que você precisa para fazer a sua peça. Ah, então é isso, eu acho que eu perguntei tudo que eu queria saber sobre a O Nu. espaço está aberto, é bem-vindo, sugestões, dúvidas, ou se alguém quer indicar alguma coisa, sabe, de um amigo que faz muito bem um ofício e tem vontade de compartilhar, contacta a gente, para a gente ter quadros novos de coisas novas, pessoas que queiram compartilhar, né, porque Sim. às vezes a pessoa vem cá, quer dar aquele curso, mas é aquele curso meia boca, não rola. Ou dá o pulo do gato, ou não dá curso nenhum. Então, o que a gente quer é pessoas que tenham essa vibe de dividir, passar adiante o ofício dele, apaixonar outras pessoas com o que ele faz. É isso que a gente chama aqui. Então depois dessa não tem nem, né, não tem mais nada pra falar, assim, nem preciso falar mais nada. Então é isso, arrocheiros, até a próxima, tchau.